Olá, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Feed Alternativa. E no vídeo de hoje eu quero falar o que foi o cinema noir e por que ele é tão importante na parte técnica e de narrativa no cinema, principalmente para filmes de investigação. Bom, filme noir é do francês, que significa filme negro. Foi um nome dado aos críticos de cinema francês para se referir a um tipo de longa-metragem de suspense com ambientação urbana, trazendo sempre essa temática criminal, investigativa e que trazia esses personagens anti-heróis. O visual costumava ter influência do expressionismo alemão. Aliás, o termo filme noir só foi ficar mais famoso lá para os anos 70. Mas o cinema noir se consolidou mais em 1940 até 1958. É um estilo de baixo orçamento. Foram os filmes americanos de lista B, que é o segundo filme em uma exibição dupla, o que capitalizou os avanços de produções dos filmes dos anos 20 e 30, incluindo som sincronizado, filmes em preto e branco, locações mais baratas e uma iluminação mais compacta. Filme noir geralmente se refere a um período histórico distinto da história do cinema, uma década de produção cinematográfica após a Segunda Guerra Mundial, semelhante a períodos como o neorrealismo italiano e a French New Wave. Mas, como a maioria dos movimentos, como eu disse anteriormente, só falou que é filme noir nos anos 70, porque de alguma forma as produções da época seguiram alguns caminhos semelhantes, o que ocasionou vários títulos que tinham essas mesmas características. Mas aí fica a pergunta, quais são realmente essas características do cinema noir? Bom, o ponto mais marcante, com certeza, é a iluminação, que era geralmente feita em 3 pontos. Havia uma fonte de luz para estabelecer o escuro e as sombras, um outro ponto de luz mais claro para criar esse contraste, e um outro ponto para criar um gradiente de cinza, o que dava essa atmosfera mais sombria para a cena. E você consegue ver muito nos filmes do movimento personagens entre as sombras, projetadas em escadas e venezianas nas janelas. Outra característica era que o personagem não era essa figura heróica hollywoodiana. Normalmente eram protagonistas justos, mas também violentos. Tinha bastantes retratos de policiais e detetives, sempre em missões e desvendando crimes. A gente também tem nesses filmes as mulheres fatais, que são essas mulheres retratadas de forma forte e não a vítima da história. Normalmente era o interesse amoroso do protagonista, mas também podia ser a vilã da trama. Ela usava essas roupas luxuosas, maquiagem forte e muita sensualidade que manipulava os homens, como no filme Gilda, em que você tem um exemplo claro desse tipo de personagem. Um dos filmes mais famosos do movimento. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Já na parte de fotografia e de narrativa, os filmes usavam muito esses ambientes urbanos, mostrando essa cidade sempre de noite, chuvosa, e também destacando como narrativa uma cidade opressora, de crimes, onde a sociedade é totalmente desajustada e violenta. Os filmes noir têm frequentemente a voz off e também os flashbacks, sempre tentando explicar o passado dos personagens e também para ter essa compreensão das suas escolhas. Além disso, o movimento de câmera também é bem diferenciado no cinema noir. A gente vê vários ângulos bem diferentes nesses filmes, o que neste caso também lembra bastante o expressionismo alemão. Também era bem comum muito uso de cenas abertas e, por outro lado, também se usava bastante enquadramentos em close para criar essa intensidade da cena. E junto com o cinema noir, nasceu mais pra frente esse subgênero, que é o neo-noir. É um estilo muito usado no cinema moderno, contemporâneo, que utiliza alguns elementos adaptados do cinema noir. E os grandes exemplos do neo-noir é o Blade Runner, que usa bastante essa questão de um cenário chuvoso e de investigação. Tem Chinatown também, o Taxi Driver, o Instinto Selvagem e o Sin City. E bom, para finalizar, eu vou destacar aqui alguns filmes que são essenciais para você conhecer um pouquinho mais do movimento. E o primeiro que eu vou destacar é Falcão Maltês, de 1941. Esse é o primeiro filme dirigido pelo John Huston e estrelado pelo grande ator Humphrey Bogart. O filme conta a história de um detetive cínico que se envolve em uma perigosa missão pela busca de uma estatueta preta do século XVI, de valor incalculável. Depois que seu parceiro é assassinado,
o detetive enfrenta policiais furiosos, uma mulher sedutora e vilões excêntricos. O roteiro do filme é um grande marco, ele faz um ótimo trabalho, criando esses vários pontos de virada na história, o que prende muito o espectador. O próximo é O Pacto de Sangue, de 1944. O filme traz bastante técnica dos filmes noir, principalmente na iluminação, em alto contraste, entre escuridão e luz, e esses ambientes pouco iluminados têm essa luz que flui pelo cenário através de janelas e persianas. O filme conta a história de um vendedor de seguros, Walter, que é seduzida por uma mulher, o levando a matar o marido dela. O plano é fazer tudo parecer um acidente, inclusive para que haja o pagamento de seguro de vida do defunto. Uma das coisas mais interessantes do filme é com certeza a sua narrativa e como ele faz uma ótima construção psicológica dos personagens. O próximo filme é A Beira do Abismo, de 1946. O filme é mais uma vez protagonizado pelo Humphrey Bogart e conta a história do detetive particular Philip, que é contratado por um general para quitar as dívidas de sua filha Carmen. Philip mergulha cada vez mais no misterioso caso quando pessoas associadas à família começam a ser assassinadas. O filme todo passa à noite, que é uma característica muito presente no cinema noir. Além disso, o detetive vai investigando várias pessoas para conseguir avançar no caso, o que também cria essa atmosfera noir de investigação, mistério e no que vai dar no final dessa narrativa. O próximo é Crepúsculo dos Deuses, de 1950. O filme fala, acima de tudo, sobre as vidas dos atores hollywoodianos, mas com um olhar crítico e distanciado. O filme conta a história de uma estrela veterana do cinema mudo que se recusa a aceitar que seu reinado acabou. Então ela contrata um jovem roteirista para ajudá-la a reconquistar o sucesso. O escritor acredita que pode manipular a atriz, mas percebe que está redondamente enganado. O filme tem como o livro As Memórias de Brás Cubas um narrador defunto que usa essa atmosfera gótica e ácida, servindo como um dos principais exemplos de filmes noir da época. E agora o último filme é A Marca da Maldade, de 1958. Esse é um filme dirigido pelo incrível Orson Welles, é um dos meus favoritos dessa lista, onde é um filme que faz um estudo de personagem, destacando esse comportamento e de ganância humana. O longa conta a história de um carro-bomba que explode na fronteira dos Estados Unidos com o México, e um agente mexicano da polícia, Miguel Vargas, inicia uma investigação junto ao capitão americano Hank. Quando Vargas suspeita que o policial americano e o seu parceiro estão plantando evidências falsas para incriminar um homem inocente, seus achados põem a vida dele e de sua noiva Suzy em perigo. O filme, para mim, já conquista nos seus primeiros minutos, onde você tem um plano sequência de 3 minutos sem corte. É totalmente incrível, né? Um filme dos anos 50 ter esse tipo de narrativa. A gente percebe como Orson Welles sempre teve essa parte técnica muito envolvente em seus filmes. É um exemplo claro do cinema noir, de investigação, que é totalmente incrível na sua parte técnica e também de narrativa. E bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E claro, não esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau!